Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos começando mais um ano, 2022. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui. Agradecemos vossas orações, agradecemos a participação de vocês, assistindo, compartilhando. Também todos vocês se inscreveram no canal. Que Deus possa abençoar cada um de uma maneira bem especial. Vamos tratar de uma série aqui agora, Jesus e a vida eterna. Eu quero ler um texto aqui, Mateus capítulo 1, verso 21, um texto que nós lemos já no final do ano passado, mas vamos repetir aqui para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E diz assim, ó: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Um dos atributos de Cristo, de Deus, sabemos que Jesus é Deus, tratamos também no final do ano passado, para o começo desse ano, é a questão do Salvador. É um atributo que é exclusivo de Deus, só Ele pode salvar. Quando faz referência a Cristo é porque Cristo é Deus, o Espírito Santo porque é Deus. Então só Deus pode salvar. É um atributo exclusivo de Deus. E é interessante que o próprio nome identifica ele entre os homens como Salvador. Por quê? O seu nome é Jesus. Esse nome, como já mencionamos, vamos tratar novamente, significa Deus que salva ou salvação de Deus. O próprio nome Jesus já identifica com esse atributo exclusivo de Deus, Salvador, único que salva, único que pode salvar. Esse assunto salvação está diretamente interligado com a vida eterna. Precisa ser salvo para ter a vida eterna. E Jesus só salva para a vida eterna. Ele não salva de uma salvação temporária. A salvação que Cristo dá é salvação eterna. Ele não prometeu nunca outro tipo de salvação. A salvação de Deus é uma salvação eterna. Nós vamos ler um outro verso, se encontra em Mateus, um pouquinho mais adiante, capítulo 18, verso de número 11, que diz assim, ó, Mateus 18, verso de número 11, diz assim, ó: Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então veja novamente, o verbo salvar está direto interligado aí, não tem como separar. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então esse atributo exclusivo de Deus está relacionado direto com as três pessoas da Trindade, o assunto salvação. O assunto salvação envolve também diretamente a vida eterna, que nós veremos posteriormente. E mais um texto aqui, lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15, ele diz assim, ó: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo já se colocou escrevendo a Timóteo, ele diz, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e todo mundo é pecador. E Paulo diz, eu sou o principal. Você, nesta terra, se sente como um pecador? Eu e você deveríamos dizer como Paulo, eu sou o principal pecador. Diante do Senhor Jesus Cristo, não interessa a vida do outro, interessa você, interessa eu diante do Senhor. Você não vai ter como apontar falhas do próximo. Você não vai ter como buscar falhas do próximo. Ele não falou para mim, ele não me evangelizou. Não, é você e Deus naquele momento. E aí, se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, na hora que ele fizer a chamada, você entrará na eternidade para sempre. Mas se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você partirá para a condenação eterna. E também é eterna, no inferno, sem Deus, no lugar de tormento. A escolha é sua. Jesus veio salvar o que se havia perdido.
E agora Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, eu sou o principal. O nome dele já está envolvido diretamente com o assunto salvação. Toma a tua decisão. Nós vamos ver nas próximas aqui que a salvação de Cristo é eterna. Mas tome sua decisão. Aproveite a salvação que Jesus está te dando. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, Senhor. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Obrigado, Deus, por tuas misericórdias. Continua nos ajudando, Pai, a buscarmos sempre, ó Deus, andar na tua presença. Fala aos nossos corações, Deus abençoa cada vida, cada pessoa que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Leva-os, ó Deus, até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.